vamos falar sobre as forças intermoleculares. O que são essas forças intermoleculares? É a atração existente entre as moléculas. Mas para podermos compreender melhor o que são as forças intermoleculares, vamos falar sobre a polaridade das moléculas. E o que são essa polaridade das moléculas? É a concentração existente da carga de nuvem eletrônica em volta das moléculas. Isso também vai depender da eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência de um elemento a atrair elétrons para si. Ou seja, na tabela periódica, a eletronegatividade da família ela vai aumentar da esquerda para a direita e no período de baixo para cima. Então, os elementos que se concentram-se na tabela periódica aqui em cima, como o oxigênio, o flúor, são muito eletronegativos. Então, temos a polaridade, ela pode ser tanto polar ou apolar. Polar são quando os vetores não se anulam. Um exemplo disso é a molécula da água, que como conhecemos que é H2O. H2O. Por que essa molécula é polar? Como eu falei, os vetores não se anulam. Então essa molécula vai ficar oxigênio com duas nuvens eletrônicas dos elementos não compartilhados e outros compartilhados com hidrogênio. E assim nós vamos ter as cargas parciais. Aqui as cargas parciais positivas e no oxigênio a carga parcial negativa. Então o vetor não vai se anular. Então por isso que é uma molécula polar. E para a molécula apolar nós temos o metano, que é CH4. O CH4 do metano, a molécula dele vai ficar então esses vetores não vão se anular um com o outro. Então por isso que ele é chamado de molécula apolar. Bom, eu vou falar agora também sobre as interações das pontes de hidrogênio. As interações da ponte de hidrogênio são um caso à parte, porque elas só vão ocorrer com flúor, oxigênio e nitrogênio, os famosos pontos, que são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Para ocorrer quando ocorre a ligação de hidrogênio, as suas contribuições vão ser elevadas. Por que elevadas? Porque vai ser necessário uma grande quantidade de energia para tirar o composto do estado líquido para o estado gasoso. Um exemplo disso é a água. Na água, como a colega mostrou aqui, há formações de cargas parciais positivas e negativas. Os hidrogênios são cargas parciais positivas. Então vai ficar assim: hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, e eles vão interagir com a carga parcial negativa. Para quebrar essa ligação, que é uma ligação muito forte devido ao oxigênio ser muito eletronegativo, é necessário uma grande força. Isso também leva a outras características dos líquidos, também a tensão superficial. Podemos perceber aqui que um exemplo disso é colocar uma tampinha sobre a água. Percebemos que ao colocar ela vai ficar flutuando. Isso ocorre devido à tensão superficial. A tensão superficial é a elasticidade, é um comportamento elástico da água e de todos os líquidos. Podemos perceber, além de o copo é assim. Aqui foi colocado a tampinha. Aqui é uma força muito grande. E essa tampinha não tem capacidade para quebrar essa força, por isso ela não afunda. Devido ao oxigênio estar fortemente ligado ao hidrogênio. Por isso que tem essa tensão superficial. E também porque em todos os líquidos, de cima para baixo e dos lados, ocorre essa forte ligação. Por isso, vai ficar com a tensão superficial elevada. E também com alta contribuição.
molécula é atraída pelo polo negativo de outra. Um exemplo sobre interações de polo-dipolo é o ácido clorídrico, onde o lado positivo do cloro é atraído pelo lado negativo do hidrogênio. Com isso, ocorre uma carga parcial negativa do cloro e do hidrogênio positiva. Essa seta representa o sentido da ligação, ou seja, sabemos que os elétrons do hidrogênio compartilhado com o cloro vai ficar mais tempo com o cloro porque o cloro é mais eletronegativo. Então essa seta representa o sentido dos elétrons, onde eles vão permanecerem. Mas um exemplo de um momento de polo é o NF3. O nitrogênio é menos eletronegativo, então a carga parcial vai ser positiva. O flúor é mais eletronegativo, então a carga parcial do flúor vai ficar negativa. O sentido da seta vai ser para baixo, ou seja, como eu falei antes, no caso do ácido clorídrico, essa cruzinha aqui na seta indica o sentido da ligação, ou seja, essa cruz sempre vai ficar, o sinal de positivo, sempre no átomo menos eletronegativo. Então vai descer em direção aos átomos mais eletronegativos. Bom, agora eu vou falar sobre o tipo de interação intermolecular força de Van der Waals. Inicialmente, esse nome foi dado a esse tipo de força porque foi Van der Waals que propôs que haveria um tipo de interação geral entre as moléculas. Bom, esse tipo de interação se dá entre moléculas apolares. Apolar, como a minha colega já falou anteriormente, é a molécula que possui um momento de polo duplo. A exemplo de uma molécula polar, temos o I2. O que acontece é o seguinte: nós sabemos que as moléculas não estão paradas, elas estão em constante movimento. Então, esse movimento das moléculas pode ocasionar que elas se choquem. Quando esta molécula se chocar uma com a outra, ela vai desenvolver um momento de polo momentâneo induzido, que é uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa nesta molécula. E como essa molécula continua se movendo, ela vai promover um outro dipolo em outra molécula vizinha, que vai ser uma carga parcial negativa atraída pela carga parcial positiva e a carga parcial positiva atraída por outra molécula e assim sucessivamente. Bom, aqui, como foi dito anteriormente, existe um grau de força entre essas interações intermoleculares. Como a Juliana falou, a ponte de hidrogênio é uma interação intermolecular mais forte que a de polo-dipolo e que a de Van der Waals. Então, a escala crescente de força de interação intermolecular é essa. Contudo, nós sabemos que esse tipo de força intermolecular, por mais que seja forte no caso da ponte de hidrogênio, ela não se equivale a uma força covalente normal. Em relação aos pontos de ebulição das substâncias, nós podemos afirmar o quê? Que no caso de uma cadeia carbônica, no caso aqui nós temos o butano, que é uma cadeia de 4 carbonos. Se nós tivéssemos, ao invés de uma cadeia de 4 carbonos, uma cadeia com 3 carbonos, a substância que teria o maior ponto de ebulição seria a butano. Por quê? Porque ela possui uma cadeia maior, que tem uma maior superfície de contato. Outra questão que nós podemos relacionar também é a questão da massa. Quanto maior a massa em uma substância,
devemos levar também em consideração é a ramificação. Caso aqui uma substância com a ramificação diminui o ponto de ebulição da substância, porque a ramificação ela prediz uma menor superfície de contato. Isso faz com que o ponto de ebulição diminua. Bom, agora vamos fazer um apanhado geral sobre tudo o que foi dito. É isso aí, pessoal. As forças intermoleculares são a ponte de hidrogênio, dipolo-dipolo e forças de Van der Waals, sendo de suma importância a polaridade nas moléculas.